Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui pro canal. Desta vez, nosso vlog King, né? Sobre o livro O Bazar dos Sonhos Ruins, do Stephen King. Esse daqui, pra quem não sabe, é o 9º livro de contos escrito e publicado pelo Stephen King aqui no Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro aqui, ó. Já tem várias marcações, não vai dar pra ver por causa da luz da janela. Mas eu já fiz várias marcações e vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei nesses 50% que eu li do livro, vai. E mais uma vez eu estou começando esse vlog já tendo começado a ler o livro, porque eu sou esse tipo de pessoa, não é mesmo? E vamos lá, gente. Eu tenho 3 coisas pra comentar com vocês em relação a este livro aqui. Pra quem não me conhece, eu nem me apresentei, ou seja, mal educada. Mas pra quem não me conhece, eu sou a Kaisa, que é o Garota do Vlog, que a gente fala sobre literatura, livros e essas coisas de leitores e afins. E a gente está então com esse projeto do Vlog King, que já está acabando, inclusive estou triste, que consiste em basicamente eu ler todos os livros de contos do Stephen King e comentar com vocês a minha experiência de leitura lendo os contos do Stephen King, não os romances dele. Esse daqui então já é o 9º vídeo, esse daqui já é o 9º livro que eu leio de contos do Stephen King, se eu não me engano só falta mais um livro de contos e daí finaliza. E uma das primeiras coisas que eu quero comentar já no começo desse vlog é que, gente, esse livro aqui, ele é muito bem escrito, tá? Eu tô achando ele sensacional, principalmente porque ele é muito bem escrito mesmo. A gente tem vários contos aqui, se eu não me engano são 11 contos, e basicamente a gente tem contos maiores e tem contos mais curtos. Só que o que sempre me deixa intrigada e ao mesmo tempo achando tudo muito incrível é que o King, ele consegue, mesmo nos contos pequenos, fazer você se envolver com a história, sabe? Se envolver com os personagens e torcer por cada um deles. E às vezes até não torcer por nenhum deles, tá? Então eu acho isso uma coisa sensacional que o King consegue fazer nos livros de contos dele. Porque geralmente a gente olha pros contos e fala: ai, não gosto de ler conto porque é pequeno, que eu não consigo me conectar com os personagens, porque eu não consigo ter relação com a história, porque isso, porque aquilo. E aqui não. Aqui realmente você, mesmo nos contos pequenos, você fica torcendo pelo personagem, você fica intrigado com a história, você fica querendo saber o que vai acontecer. Então esse é um dos pontos muito positivos dos livros de contos do King, principalmente desse daqui. E eu quero ler uma coisa pra vocês que eu marquei na página 35 do livro, que diz a seguinte coisa: ele cresceu sabendo que era preciso ajudar quem tinha caído e não conseguia mais se levantar. Ele também cresceu sabendo que não dava para ficar engolindo merda, nem sobre seus cavalos, nem sobre seu peso, nem sobre sua carreira, nem sobre sua orientação sexual. Quando se começava a ficar engolindo merda, isso acabava virando sua dieta. Eu já adianto pra vocês que esse trecho me pegou muito, porque principalmente a gente às vezes fica engolindo tanta coisa, a gente fica aceitando tanta coisa, das pessoas falando da nossa vida, das pessoas falando das nossas atitudes, das nossas escolhas. Isso
acaba fazendo mal pra gente, sabe? Então, a gente realmente às vezes precisa falar, olha, não tô confortável com essa situação, não tô me sentindo bem com o que você tá me dizendo, não aceito isso, não quero ouvir isso. E a gente tem que aprender a falar não, sabe, pra algumas coisas, porque às vezes a gente fica, se eu falar não, vou ser mal educada. Não, você não vai ser mal educada, você só vai estar falando não, sabe? Uma coisa que te incomoda, que te deixa mal, que te faz ficar, sei lá, qualquer coisa que te deixe desconfortável com uma situação, você precisa falar não. A gente precisa aprender a pronunciar essa pequena palavra, sabe? Não. Não quero, não gosto, não vou, não faço. E é isso, gente, entendeu? Porque às vezes, muitas vezes, acaba acontecendo exatamente isso que tá aqui. Acaba virando a nossa dieta, né? Esse pequeno sim acaba virando a nossa dieta. E às vezes falar sim faz mal pra gente. Então a gente precisa normalizar falar não. Aqui nesse livro também vai ter um conto que se chama Prêmio Harmony. E nesse conto vai contar a história de um casal que eles estão indo pra algum lugar, acho que é pra casa de alguém, se eu não tô enganada. E daí a mulher fala que precisa parar em tal lugar porque ela precisa comprar uma bola pra sobrinha dela e tal, que vai ser aniversário, não sei o que. E ela precisa comprar uma bola roxa porque precisa ser roxa a bola. E aí ele fala, não, compra no Walmart, mas no Walmart só tem vermelho, amarelo, verde e tal, não vai ter roxo. E aí ela insiste que ela tem que parar em tal lugar pra comprar uma bola roxa pra sobrinha dela. E daí ela para nesse tal lugar e sai do carro. Quando a mulher sai do carro, o homem fala, compra meu cigarro e não sei o que, pode ser do mais barato. E aí ela fica falando um monte pra ele, né, tipo, você tem que parar de fumar e não sei o que, não sei o que. E daí ela entra no supermercado pra comprar a bola roxa. Depois volta uma mulher do supermercado falando que a mulher dele teve uma parada cardíaca, que ela tá desacordada. E aí ele entra no supermercado e vê a mulher dele caída no chão, provavelmente não respirando. Ligam pra ambulância e tudo mais, e aí acontece várias coisas e o conto vai acontecendo. E esse conto me fez refletir muito na questão de, tipo, hoje estamos aqui e daqui 5 minutos podemos não estar mais, sabe? Então a gente tem que aprender muito a apreciar as coisas pequenas da vida, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz só com... eu vou ser feliz se eu tiver uma casa grande e bonita e chique. Eu vou ser feliz se eu tiver um carro bem bonito e todo mundo ficar falando que ele é bonito. Eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro, muito dinheiro, vou ser rica, herdeiro, não sei o quê. E às vezes isso não traz felicidade, sabe? Às vezes você pode ser herdeiro, você pode ter um carro bonito, você pode ter uma casa grande, chique, e ainda assim se sentir infeliz com você mesma, sabe? Com as coisas ao seu redor. Então esse conto me fez refletir muito sobre essa questão da gente precisar tentar, pelo menos, aprender a apreciar as pequenas coisas da vida, sabe? Não esquecer que eu tenho um chuveiro quentinho pra tomar banho, que eu posso fazer uma pipoca no final da tarde, que eu tenho o meu café com leite, sabe? Eu tenho o meu animalzinho, que eu tenho os meus pais vivos, que eu tenho, sei lá, qualquer coisa que te faça feliz, sabe? Um hobby que te faça feliz, que eu posso assistir minha série à noite. Eu tenho uma cama quentinha pra dormir. Então, esse conto me fez refletir muito essa questão de, tipo, a vida é um sopro, sabe? Hoje a gente tá aqui, daqui 5 minutos a gente não sabe. Eu gostei muito desse conto. E aqui tem outro conto também, que eu não vou lembrar o nome dele agora, deixa eu dar uma olhadinha. Se chama Batman e Robin Tem Uma Discussão. Nesse conto, a gente vai ter a questão do Alzheimer, e tem uma parte nesse conto que diz a seguinte coisa. Essa é a parte ruim da doença do pai. Ele é capaz de crueldades aleatórias que, apesar de não intencionais, ainda doem a beça. E eu fiquei pensando nessa questão do Alzheimer, né? Porque, pra quem não sabe, minha avó tinha Alzheimer e ela vivia com a gente, né? Então, eu tive muito essa experiência de a pessoa não se lembrar das coisas que faz, que fala. E é uma doença muito cruel, porque a pessoa perde quem ela é, sabe? Ela vai perdendo totalmente a essência dela, do que ela foi e do que ela é. Então, é uma doença muito cruel. Eu acho que é uma das doenças mais cruéis que eu já vi acontecer, sabe? Assim, diante dos meus olhos. Por ter tido essa experiência, eu sei como é essa questão de a pessoa falar coisas pra você e pras pessoas que estão ao seu redor e falar coisas que machucam, sabe? Só que, tipo, você sabe que ela não tá falando de verdade aquilo. Você sabe que não é intencional, não é pra te machucar, sabe? Mas ainda assim ela fala porque ela não é mais ela mesma. É muito esquisito essa questão do Alzheimer, sabe? Dessa doença. Porque não são palavras intencionais pra te ferir, sabe? Mas ainda assim são palavras que machucam. Porque a pessoa não tá na consciência dela, mas você tá na sua. Então você vai lembrar daquilo. E daqui
daqui 5 minutos a pessoa não vai lembrar que te falou uma coisa cruel. Isso torna a doença ainda mais cruel, sabe? E aí, aqui nesse conto a gente vai ter essa questão do Alzheimer, né? E esse conto me pegou muito, principalmente porque eu já vivi essa doença dentro da minha casa com a minha avó, que hoje não é mais viva, mas assim, gente, é muito cruel essa doença. Eu acho que só quem vive sabe como é ruim, sabe? Aquela sensação da pessoa estar aqui, daqui 5 minutos a pessoa não lembrar mais de nada do que fez, do que falou, enfim. Tô gostando muito de fazer a leitura desse livro, tá sendo uma experiência de ler os contos desse livro muito gostosa de fazer, sabe? Não acho que vai ser um dos favoritos. Como eu disse, os meus favoritos ainda ficam entre 4 Estações e Escuridão Total Sem Estrelas. Os dois já tem vlog aqui no canal, mas esse daqui tá sendo bem legal de fazer a leitura também. E vou continuar lendo, né? Quando terminar os outros 50%, né? Porque basicamente eu já li 50% desse livro agora. E então faltam os outros 50%. Quando eu terminar de ler esse livro, eu volto pra comentar com vocês o que eu tiver pra comentar, pra falar no geralzão o que eu achei sobre ele. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Oi, gente, voltei pra comentar com vocês sobre o que eu achei do livro O Bazar dos Sonhos Ruins, do Stephen King. Foi um livro 4 estrelas, eu gostei bastante de ler esse livro. Eu acho que ele é uma leitura muito válida sobre os livros de contos do Stephen King, né? Pra quem gosta de contos, pra quem gosta de coisas mais curtas e rápidas, eu acho que esse livro aqui é uma boa pedida. Até porque você consegue ler ele e deixar ele ali na cabeceira, depois ler outro conto e continuar lendo outros livros, depois pegar ele. Então eu acho que sim, é uma leitura muito válida de livros de contos. Mas antes de falar exatamente sobre o que eu achei desse livro, eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês durante a minha leitura, assim, dos últimos 50% do livro, sabe? E já vou entrar numa polêmica aqui, tá? Porque eu sei que muita gente fala, ai, a vontade de Deus, era o que Deus queria, era o que tinha que acontecer isso. E muita gente fala isso quando acontece coisas ruins com outras pessoas. Mas é muito difícil você falar isso e ter essa mentalidade aqui na sua cabeça quando a merda é com você. E eu queria até ler esse trecho porque ele fala a seguinte coisa: eles vão beber e comer e falar sobre a graça de Deus e que tudo acontece por um motivo. A graça de Deus é um conceito bem legal. Permanece intacto toda vez que a tragédia não envolve você. Então, isso é muito real. É muito real, é muito real, é muito, muito real. Porque é muito fácil você chegar pra uma pessoa que tá sofrendo e falar, ai não, é a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Quando a tragédia não é com você, sabe? Quando a merda não aconteceu com você. Eu acho essa frase um pouco que ela devia ser proibida. Porque assim, gente, você chegar pra uma pessoa que tá sofrendo e falar que foi a vontade de Deus, soa até um pouco cruel na minha cabeça, sabe? Tipo, não faz sentido, não faz sentido. A gente devia, na verdade, excluir essa frase do nosso vocabulário, assim, porque é muito cruel você chegar pra uma pessoa e falar, ah, não, foi a vontade de Deus. Ah, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Ah, não, Deus sabe de todas as coisas. Gente, não, não. Outra coisa que eu acho que eu não comentei com vocês é que todo começo de conto, o King deixa uma nota sobre o porquê dele ter escrito aquele conto, ou como foi que aconteceu daquele conto surgir na cabeça dele. E eu gosto muito quando ele faz isso, né? Porque ele não faz isso em todos os livros de contos dele, mas nesse daqui ele fez, em todos os contos, inclusive. E aqui nessa nota desse conto, é o conto Mr. Delícia. E ele, antes de começar esse conto, ele deixa essa nota aqui, ó. Que é um pouquinho grande, mas eu vou ler pra vocês. Odeio o pressuposto de que não se pode escrever sobre alguma coisa porque você não a vivenciou. E não só porque isso impõe um limite à imaginação humana,
que é basicamente ilimitada. Também sugere que alguns saltos de identificação são impossíveis. Eu me recuso a aceitar essa ideia, porque leva à conclusão de que a verdadeira mudança está além de nós, assim como a empatia. A ideia se mostra falsa ao se encaixar as provas. Assim como merdas acontecem, mudanças também. Se os britânicos e os irlandeses podem viver em paz, a gente tem que acreditar que existe uma forma de os judeus e os palestinos se entenderem. A mudança só acontece como resultado de trabalho árduo. Acho que sobre isso todos concordamos. Mas trabalho árduo não é o bastante. Também exige um trabalho laborioso, de imaginação. Como é estar no lugar do cara? Como é estar no lugar da garota? Então eu achei isso aqui sensacional, porque realmente, gente, chegar pra você e falar, você não pode falar desse assunto porque você não viveu ele. Claro que eu posso falar do assunto, não é porque eu não vivi que eu não me imagino naquela situação, que eu não posso me colocar no lugar de tal pessoa ou me colocar no lugar de tal situação, sabe? King dizendo tudo, eu não preciso dizer mais nada, não é mesmo? Tem um conto aqui nesse livro que se chama Obituários, e esse conto me fez refletir muito na questão de que em algum lugar alguém sentirá nossa falta, independente do que a gente possa ter feito ou possa ser, sabe? Sei lá, eu posso ser um criminoso, estar no corredor da morte, ter feito coisas horríveis para pessoas inocentes, e ainda assim vai ter alguém no mundo que vai sentir a minha falta se eu morrer. Então, esse conto me fez refletir muito nessa questão, sabe? Porque ele diz a seguinte coisa: pela primeira vez, você talvez não acredite, mas juro que é verdade, me ocorreu que Bump DeVoe foi uma pessoa de verdade e que em algum lugar podia haver alguém chorando porque ele morreu. Então, esse conto me fez refletir muito nessa questão, sabe? De tipo, às vezes a gente vê as notícias nos jornais e vê as mães dos criminosos chorando, né? Falando alguma coisa quando elas são entrevistadas e quando elas estão dispostas a falar sobre, o que não é muito frequente. E aí a gente fica, ai, mas seu filho era um criminoso, seu filho era um vagabundo, seu filho não valia nada. Mas, gente, ainda assim, era filho dela, sabe? Era alguém que ela amava. Então a gente tem que parar de ficar julgando as pessoas pelo que elas fizeram e pelo que elas dizem. E ficar julgando, sabe? Porque eu sei que é legal julgar as pessoas, eu sei que é legal julgar as pessoas, julgar a vida das pessoas. Mas a gente tem que parar de fazer isso, porque em algum lugar alguém ama outra pessoa e vai sentir falta daquela pessoa se ela morrer, sabe? Então, assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça que as pessoas só vão sentir falta de outras pessoas se essas pessoas forem boas, porque isso não é verdade. E a última coisa que eu tenho pra comentar sobre esse livro aqui, gente, é sobre a questão da morte. Porque diz a seguinte coisa na página 478. É em algum conto aqui, que eu não tô conseguindo achar o nome agora, que diz a seguinte coisa: as pessoas gostam de ler sobre a morte e gostam de escrever sobre ela. Eu sei bem disso. Ah, aliás, é o mesmo conto, Obituários, tá? Então é o mesmo conto. E, gente, isso é muito verdade, porque realmente a gente fica curioso pra saber sobre a morte, sabe? Então a gente gosta de ler sobre o assunto, a gente gosta de, às vezes, de escrever. Quem gosta de escrever sobre a morte, porque é um assunto que intriga a gente, sabe? A gente não sabe o que tem depois da vida e a gente fica com essa coisa: o que será que vem depois da vida? O que será que é morrer? Como será que é morrer, sabe? Pra onde a gente vai? Qual o propósito de viver e depois morrer, sabe? Então a gente fica com essas questões na nossa cabeça e eu acho importante a gente pensar sobre isso, sabe? Porque faz a gente ter algumas teorias e faz a gente refletir sobre o quão importante é a gente dar valor à vida, sabe? Enfim, gente, eu gostei muito de fazer essa leitura aqui. Foi um livro 4 estrelas, achei sensacional essa questão do King conseguir prender a gente nos contos mais curtos. E achei sensacional vários contos que eu li aqui, várias coisas me fizeram refletir nesse livro. Acho que esse livro é sim um conto muito válido para pessoas que gostam de ler contos. Para pessoas que também não gostam de ler contos, também acho que ele é válido, porque, como eu disse, você pode colocar ele ali na cabeceira, ler um conto, intercalar com outro livro, um romance talvez, e aí voltar e ler outro conto. Então ele é bem aquele livro de cabeceira, sabe? E acho que é isso, gente. Gostei bastante de ler esse livro. Lembrando que esse daqui é o 9º livro de contos do King, né? Lançado aqui no Brasil. Se eu não me engano, ele foi lançado em 2011. Não lembro agora, acho que é 2015. Nossa, gente, me deu um branco total agora, mas é isso. Ele é um livro recente de contos do King, né? E se eu não me engano, o último de contos do King é Com Sangue, que eu acho que foi lançado bem mais recentemente.
Mas é isso, gente. Recomendo muito que vocês conheçam o Bazar dos Sonhos Ruins. Essa capa é maravilhosa, eu acho ela belíssima. Lembrando também que eu vou deixar o link pra compra desse livro aqui na descrição. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet, tá bom? Se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cássia, aqui é o Garota do Vlog. Temos vídeos todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde. Então já aproveita, se inscreve no canal aqui embaixo também. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Mega beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.